Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre fobias. É muito comum as pessoas terem fobias, terem alguma fobia. Às vezes você vê aquele seu amigo ou sua amiga que tem medo de sapo, que tem medo de barata, que tem medo de lagartixa, e você às vezes não entende, acha que é frescura, e você pensa, como é que essa pessoa pode ter medo de um sapo? Como é que essa pessoa pode ter medo de uma barata? Mas só aquela pessoa que pode dimensionar aquilo que ela sente quando ela vê o objeto fóbico. Então a fobia é um medo irracional, é um medo que está além da nossa racionalidade, ele está além da nossa consciência. E como é que pode se formar uma fobia? Como é que uma pessoa pode vir adquirir um medo? E quando eu falo de fobia, estou falando de animais, mas tem vários tipos. Temos medo de altura, medo de andar de bicicleta, medo de sair na rua, e assim vai. Então, provavelmente, quando uma pessoa, por exemplo, tem medo de um sapo, provavelmente em algum momento da vida dela, o cérebro dela entendeu que o sapo era uma ameaça para ela, que o sapo fazia muito mal a ela. Vou dar um exemplo de algo que talvez pode ter acontecido. Imagine uma garotinha que está brincando com os colegas e vai um amigo, um amiguinho, e joga um sapo dentro da mochila dela. E quando ela abre aquela mochila, o sapo dá um pulo querendo sair, e aí o sapo pula e acaba pulando no rosto dela. E esse episódio pode ter causado muito medo para essa menina. Então o cérebro dela começa a associar que o sapo representa algo perigoso, que pode fazer mal para ela. E dependendo de como foi esse impacto emocional que essa pessoa teve, a fobia já pode ser instalada. E aí, ela grande, às vezes pode lembrar ou não lembrar desse fato que aconteceu, mas ela vê um sapo e automaticamente o cérebro dela aciona esse sistema de alerta, esse sistema de defesa. E a fobia é um tipo de ansiedade, se você não sabia. Então, essa ansiedade é disparada no corpo dessa pessoa para que ela tenha uma reação de fugir daquele ambiente. Então o coração começa a disparar, a respiração fica um pouco ofegante, talvez essa pessoa comece a tremer, comece a suar, começa a haver uma liberação de hormônios como adrenalina e cortisol, e aí essa pessoa foge desse ambiente, ela cai fora dali. Então esse sistema de defesa, esse alerta disparou, e aí ela sai fora, porque esse é o comportamento onde ela sente um alívio, onde ela se sente mais segura e protegida. Só que para quem quer perder o medo, para quem quer diminuir uma fobia ou acabar com a fobia, o que ela faz de fugir é justamente intensificar e aumentar esse medo. Mas quando ela decide enfrentar, e quando eu falo enfrentar estrategicamente. Tem estratégias para você acabar com a fobia. Tanto de uma maneira por ressignificação, que é você interpretar aquilo que aconteceu de uma maneira diferente, ter um significado diferente, e também através da dessensibilização. Então, seu cérebro, a sua amígdala cerebral, que é esse componente do cérebro que está relacionado ao medo, que dispara esse alerta, que faz com que você fuja e sinta todas essas reações nesse corpo. Então, essa parte do cérebro está muito sensível a esse estímulo que seria o objeto fóbico. E quando a gente faz a dessensibilização, é um trabalho de ensinar ao cérebro que ele não precisa mais fugir, que ele pode estar no mesmo ambiente daquele objeto fóbico. E claro, quando eu falo de objeto fóbico, eu estou falando de algo que para a pessoa representa uma ameaça, mas que na verdade não tem nenhum perigo para a vida daquela pessoa. Então, na hipnoterapia, a gente consegue trabalhar essas questões de fobias e de uma maneira muito rápida e eficaz, utilizando das duas formas, uma ou outra, ou das duas. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para os seus amigos, para aquela pessoa que você sabe que tem algum medo. E se quiser falar comigo para entender um pouco mais como é o funcionamento das fobias, ou quiser fazer terapia comigo para trabalhar essas questões, ou outras questões que vêm te afligindo, te bloqueando, é só me chamar no direct ou clicar no link da bio. Valeu e até a próxima!